Graças e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vocês estão lembrados que hoje nós temos eleição para diácono? Hoje temos aí eleição. Vamos exercer. Você vai exercer, vamos não, vocês vão exercer o direito de voto de vocês, todos vocês que são membros da Igreja Presbiteriana do Bairro do Estado, os membros de maior. As crianças não vão votar, mas os adultos vão votar. Todos aqueles que foram batizados, fizeram profissão de fé, vão poder então exercer o direito de voto. É algo bem interessante da nossa igreja. Somos uma igreja democrática. Os irmãos podem realmente escolher os seus representantes. E nós fazemos isso, irmãos, não porque estamos num país democrático, ou teoricamente democrático. Estamos fazendo isso porque a palavra nos instrui a fazer assim, a escolher os nossos representantes. E quem ainda não é membro hoje vai poder então testemunhar, né, se ficar até o final, ver como é que é feito a nossa eleição, que é uma bênção, é um direito que você tem. Então não deixe de votar, é sua também, é seu direito, mas também é sua obrigação. Você que é membro da igreja está exercendo esse direito. Amém, irmãos? Amém. A eleição para diácono, ela é bíblica. É bíblica. A gente vai ler o texto que nos mostra sobre isso. Nos mostra que a igreja tem que escolher os seus diáconos. E quais são os parâmetros para escolher um diácono, né? Vamos abrir nossas Bíblias, então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, um texto clássico, né, que vai nos falar sobre a eleição dos primeiros diáconos da igreja cristã. Vamos ver um pouquinho por que eles foram escolhidos, tá certo? E também o que significa a palavra diácono. Atos capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos neste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, Prosélito e Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, hoje, Senhor Deus, a tua igreja vai mais uma vez, Senhor Deus, se colocar diante do Senhor em oração para ouvir a tua voz. Senhor Deus, queremos ouvir, queremos aplicar para nós mesmos essa palavra. Queremos, Senhor Deus, ser impactados, influenciados. Queremos, Senhor Deus, ser levantados para que todos nós possamos ser verdadeiros diáconos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos eleger um diácono. Tínhamos 2 vagas, mas será um diácono vai ser eleito. Ou não, né? Porque também a igreja pode votar não e não ter eleição de nenhum diácono. Mas, teoricamente, temos então 2 vagas e um irmão que está concorrendo. Porém, a palavra nos chama para que todos nós sejamos diáconos. Ou é uma obrigação do crente ser diácono. Porque a palavra diácono é aquele que serve, aquele que está ali como um escravo ou aquele que serve à mesa. Eu queria então ler alguns textos que
fala sobre por que surge de onde vem essa prática de ajudar e de servir às mesas. Na sinagoga havia um costume que já era estabelecido. Vocês sabem que a igreja cristã, ela começa nas sinagogas. Paulo visitava as sinagogas e pregava nas sinagogas. Então, nessas sinagogas, os judeus tinham um costume já estabelecido. Havia funcionários, pessoas que eram remuneradas, conhecidas como os caritativos. 2 caritativos percorriam o mercado e as casas particulares toda sexta-feira, pela manhã, fazendo uma coleta em dinheiro para os necessitados. Isto se distribuía durante o dia. Os que necessitavam ajuda temporariamente recebiam o suficiente para continuar. E os que estavam permanentemente incapacitados para sustentar-se a si mesmos recebiam o suficiente para 14 refeições, ou seja, 2 por dia para a semana seguinte. O fundo do qual se fazia esta distribuição se chamava cupá, ou cesta. Além disso, se fazia diariamente uma coleta de casa em casa para os que estavam passando necessidades prementes. Isto se chamava tanrui ou bandeja. É evidente que a igreja cristã seguiu esse costume de forma muito sábia. Então, esse costume, irmãos, de passar a sacolinha, digamos assim, de ir nas casas, já existia. Existia para aqueles que estavam passando por necessidade momentânea, aquele que estava precisando de algo para comer naquele dia, aquele que estavam doentes, acamados, tinham sofrido algum acidente. Então eles também recebiam para 14 dias e suficiente para 2 refeições diárias. Então, essa prática, que era diária, era toda sexta-feira, e também tinha a prática diária, de passar de casa em casa, recolhendo os donativos para os necessitados. Então, o termo diácono, ele é chamado aquele que serve à mesa, né? Então, lá em João 12, versículo 2, diz assim: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia diaconel, sendo Lázaro um dos que estavam aí com ela na mesa. Ou seja, Marta aqui estava fazendo um serviço diaconal, de servir, aquele que está ali para ajudar, para servir, em vez de ser servido, né? Esse serviço, irmãos, para o grego era algo desprezível. Um líder, ele não poderia servir à mesa, né? Jesus considerou esse serviço importantíssimo. Lá em João 12, 26, Jesus disse: se alguém me serve, diaconel, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, diáconos. Se alguém me servir, diaconel, o Pai o honrará. Então, você quer ser honrado, você precisa ser um diácono. Nós vamos eleger um diácono hoje, mas a palavra me chama, e a palavra te chama a servir, a ser alguém que presta ajuda a outra. Não fomos chamados para ser servidos, nem o Senhor Jesus veio para ser servido. Ele diz lá em Marcos capítulo 10, 45, assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o próprio Jesus Cristo se coloca como um diácono. Se o próprio Cristo é chamado de diácono, ele se autodenomina diácono, nós precisamos também seguir o caminho do nosso mestre. Ele disse: quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Ele disse: o maior entre vós será o vosso servo. É uma inversão de valores. As pessoas naquela época não entendiam isso. Elas achavam que o rei era aquele que estava ali para ser servido. E aí vem um rei agora, um rei diferente, um rei que não queria ser servido, mas que veio para servir e dar a sua vida para nos resgatar. Jesus Cristo é aquele que não veio para ser bajulado. Ele veio para nos servir, ele veio para lavar os nossos pés. Ele também é o diácono, ele também é o doulos, aquele escravo menor, assim, o menor escravo na hierarquia, aquele que lava os pés, dando exemplo para mim e para você. Então, a primeira coisa na sua cabeça, coloca, é que você está aqui para ser um diácono.
Você não veio para se servir. Eu não quero, é sempre ruim começar aplicando, tá certo? Mas eu já vou aplicar. Tem muita gente, irmãos, que está na igreja para ser servido. Tem gente que está na igreja e diz assim: eu não gostei daquela igreja, ninguém falou comigo, eu não gostei daquela igreja, no meu aniversário nem me ligaram. Sabe, irmãos, estamos em dias de muito mimimi, e muitas pessoas se acham coitadinhas, e de que não estão na igreja com desejo de ajudar o irmão, não estão na igreja preocupados com quem está do lado, só estão preocupados consigo mesmos. Então, primeira coisa, você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Você está aqui, se Deus te colocou aqui nessa igreja, se você é membro dessa igreja, Deus ele quer que você sirva nesta igreja, sirva aos irmãos desta igreja. E algo que é muito importante para que a gente possa, então, poder servir na igreja, é conviver com a igreja. Infelizmente, irmãos, alguns por necessidade, porque moram muito longe, ou porque já não tem uma idade que possa estar aqui muitas vezes na semana, ou porque tem um trabalho que demanda muito, mas tem muitos irmãos que poderiam vir mais para a igreja, poderiam estar em contato com os irmãos, que poderiam vir para o culto de oração, poderiam estar na escola dominical, poderiam estar nas programações, mas se escondem, não querem, não têm vontade, não quer se envolver, porque se envolver requer conhecer as pessoas, e conhecer as pessoas requer então ajudar as pessoas. Então as pessoas não querem muito isso. Eu prefiro ser cristão, eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu presto meu culto a Deus, eu dou até meu dízimo, mas eu não quero me envolver. Tem gente que está há muito tempo na igreja e que se envolveu muito na igreja, e quando nós nos envolvemos muito na igreja, irmãos, também existem coisas que acontecem conosco. Problemas vão surgir. Nossa igreja não é perfeita, nenhuma igreja é perfeita. Quando a gente se envolve com a igreja, quando a gente é um diácono na igreja, servindo a igreja, sempre vai ter gente para dar o pitaquinho, o inimigo usa, a seta inflamada do inimigo, sabe? Aquela palavrinha que em vez de ajudar só faz derrubar. E muitas vezes a pessoa se entristece e ela diz assim: tá bom, já dei, eu vou, não vou deixar de ir não, mas vou fazer só o meu aqui de leve, não estou afim mais de me envolver, de me estressar, porque é aperreio. Irmãos, servir a Cristo tem seus aperreios. No mundo tereis aflições, mas quando nós estamos servindo ao Senhor de verdade, sendo diáconos para o Senhor, servindo a noiva de Cristo, servindo a igreja do Senhor, nós servimos ao próprio Senhor, porque Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Quando você serve ao corpo, você serve ao próprio Senhor da igreja. Então, irmãos, nós precisamos então aprender. A primeira coisa é que todos nós estamos aqui para servir. Você não pode estar na igreja sem estar fazendo nada. Nem orando você está. Veja, nem orando, nem colocando seus joelhos dentro do Senhor e clamando, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pelos ministérios, pela liderança. Então, infelizmente, cuidado. Você talvez seja aquela árvore que está plantada há 2 anos, 3 anos, e não produz fruto, e o Senhor da Serra disse: vou derrubar. E aí, então o filho disse: calma, eu vou adubar mais, eu vou ajeitar para ver se dê mais um ano, e ele está te dando mais um tempo, porque nós fomos chamados para servir, para frutificar. Mas voltando nossos olhos para o texto, e pensando mais especificamente no ministério diaconal, da junta diaconal, que é um chamado muito específico, aí não é para todas as pessoas, é mais ou menos assim: todos somos chamados para evangelizar, amém? Todos somos chamados para testemunhar, para falar de Cristo para as pessoas, mas tem pessoas que têm um dom, e é inegável. Tem pessoas que conseguem entrar em contato com outras e puxam um assunto e daqui a pouco já está falando de Cristo. Então tem uma facilidade porque tem um dom especial. Então Deus é distribuidor como quer. Então também existe um dom diaconal, um dom de servir, um dom de se preocupar, um dom de ajudar os necessitados da igreja. E baseado nesse dom, o Senhor então chama os seus diáconos.
Primeira coisa, irmão, então, olhando a junta diaconal, ela precisa ser formada, irmãos, por homens. Homens, e esses homens dispostos a servir. Veja o versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração entre os helenistas. Aqui há algo interessante, que como muitos se converteram ali no Pentecostes, então a igreja cresceu de forma exponencial, né? Então aqui já tinha aqui mais de 5.000 membros dessa igreja, e muitos judeus, mas também muitos helenistas. Quem eram os helenistas? Eram aqueles crentes agora que falam grega, né? Eram aqueles que vinham para a igreja, mas vinham com a fala grega. Então muitos gregos e outras denominações, outras etnias, mas que não eram judeus. E esse grupo aí, ele estava ficando sem a ajuda das viúvas, estavam sendo colocadas de lado, e houve então confusão. Então não é as igrejas de hoje em dia tem confusão, claro, mas a confusão não é de hoje, tá certo? A igreja ali de Pentecostes também tinha problema. A igreja perfeita de Pentecostes, todos os irmãos viviam em comunhão. Tinha problema, irmãos. Sempre houve, a igreja sempre teve problemas. E aqui não foi diferente. Então, elas estavam sendo colocadas de lado na distribuição. Nessa distribuição diária, né? Então, os irmãos começaram a reclamar. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Servir as mesas para sermos diáconos. Nós não podemos deixar de pregar para sermos diáconos. Escolham entre vós 7 homens. Os discípulos estão dizendo: tem que ser homens. E tem que ser, e eles disseram um número. Aí o número era o que eles achavam que era o suficiente para aquela função. Então, essas pessoas, irmãos, precisam estar dispostas para servir. Se fosse um time de futebol, é o zagueiro, é o volante, aquele primeiro volante que só faz marcar, destruir, que sabe que vai atrás do atacante, aquele que corre mais que todo mundo, porque precisa proteger o seu time. Ele protege o time para não levar o gol e toca a bola para o centroavante fazer o gol. Os louros, né, teoricamente, vai para o centroavante. Mas quem faz, entre aspas, um trabalho difícil é o volante, é o zagueiro, que tem que estar ali correndo atrás do atacante do time adversário. Então o diácono, irmãos, ele tem um trabalho fundamental. Fundamental. É um trabalho difícil. É um trabalho de conhecer os irmãos, de saber quem está com dificuldade, de botar a cesta básica nas costas, sabe? De comprar, de fazer, de montar, de subir para trocar um telhado, sabe? De ir na casa da pessoa, descobrir e ajudar. E muitas vezes isso no silêncio, na surdina, e ninguém precisa saber. É um trabalho, irmãos, que você só vê eles aqui, abrindo porta, fechando porta, mas é muito mais do que isso. Eles chegam cedo, eles ajudam a arrumar a igreja, a varrer a igreja, eles são os últimos a sair para poder fechar a igreja. Os diáconos, eles são pessoas que estão dispostas a servir, eles têm um desejo, o coração deles arde por servir na casa de Deus. É alguém que tem esse chamado por Deus, ele ama poder servir, ele ama poder entregar uma água, ele ama poder ajudar com um alimento, tirar do próprio bolso. É alguém que tem a mão aberta, é alguém que está realmente preocupado com aqueles que estão aqui. Tem uma história muito bonita, que é a história da conversão do Billy Graham. O Billy Graham, ele e mais um amigo, ainda adolescente, 14 anos, eles vão para existia muito nos Estados Unidos aquelas tendas, né? Tendas que tipo um circo, que se montavam, que eram campanhas de avivamento. E um pregador lá, que não era muito famoso, mas era um avivalista da época, estava pregando, e eles passam, vem aquele movimento e tem uma vontade então de ir até lá. E eles chegam lá, aquela tenda estava lotada, não tinha mais vaga. E aí eles olham, procuram uma vaga, não acham, e eles vão saindo. Então o diácono que estava na porta, prestando atenção em toda a movimentação, ele corre atrás daqueles meninos.
E eles, ei, onde é que vocês vão? Não tem lugar para sentar, eu vou arrumar um lugar para vocês para sentar. Pega aqueles meninos, sai daqui, tu, não sei o que foi que ele fez, mas ele colocou aqueles meninos para sentar ali na frente. Aqueles meninos ouvem a palavra de Deus, dali eles aceitam o Senhor Jesus Cristo. E o Billy Graham então se tornou o homem que mais pregou o Evangelho para o maior número de pessoas do mundo. Quantas pessoas vieram a conhecer a Cristo via as grandes cruzadas do Billy Graham? Aqui no Arruda teve também uma cruzada dessa, há muitos anos atrás, né? Aí foi com o Frank Graham, que é o filho do Billy Graham, mas também fruto do mesmo trabalho, e começa com um diácono, irmãos. Com um diácono que estava se preocupando com adolescentes que não tinham onde sentar, porque estou indo embora, não tenho onde sentar mesmo, fazer o quê? Não, irmãos, ele se preocupa com vidas. Então, não foi o pregador, não foi o Billy Graham, mas um homem preocupado, um homem prestando atenção, que fez o seu papel, correu atrás, arrumou um lugarzinho para ele sentar, e Deus operou e fez um milagre, que até hoje vem se desdobrando. Então, esse é o homem, é o que tem que ser, uma junta diaconal tem que ser de homens que estão dispostos a servir na casa do Pai. O diácono não pode ser aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ele precisa desembanhar a sua espada e está ali para o serviço. Pode ser um serviço difícil, mas ele ama servir ao Senhor. Irmão, amém, irmãos? Amém. Então, se isso é para o diácono, e se você é chamado também para servir, para ser um diácono ou uma diaconisa, então isso é para o diácono, mas é para nós também. Pessoas que amam servir ao Senhor. Segunda coisa, irmãos, é que esses homens, essa junta diaconal, ela precisa ser formada por homens de boa reputação. O termo no grego para boa reputação é martiromenos, que significa, essa palavra vem da palavra mártir. Mártir é testemunha. Hoje, quando falamos de mártires, pessoas que estão sendo mortas por causa de Cristo, por exemplo, na Nigéria, esse ano foi o ano que mais morreram crentes na Nigéria de toda a história. Milhares e milhares de cristãos estão sendo mortos diariamente na Nigéria e em outros países do mundo. Nós também são mártires. Mas a Bíblia diz que o homem chamado para ser diácono, ele tem que ser um mártir, um homem de boa reputação, ou seja, alguém que tem testemunho. Não pode ser uma pessoa que tem um mau testemunho. Ele tem que ser alguém que conhece a Cristo de tal forma que o seu testemunho fala na comunidade. Eles escolheram entre vós 7 homens de boa reputação, homens que tenham um testemunho bom, que sejam mártires, que estejam dispostos a ir até as últimas consequências por causa de Jesus. 2 Timóteo 2,15 vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o diácono, ele é um obreiro na casa do Pai, que não tem que se envergonhar. É aquele homem que anda na rua e as pessoas olham para ele, ali vai o servo do Senhor, alguém que ama e que cuida do próximo. 1 Timóteo 3,8 vai dizer assim: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Irmãos, tem que ser pessoas irrepreensíveis. Veja que importância tem a junta diaconal, de homens de respeito, que não podem ter ganância pelo dinheiro, que pessoas que conservam o ministério da fé e estão com a consciência limpa. Quando nós chamamos o irmão que é candidato, né, nós perguntamos coisas pessoais para saber como está a vida espiritual do irmão,
saber como é que está, se ele é um dizimista fiel, como é que está a sua vida de pureza, porque precisamos ter uma resposta do irmão de que ele tem vivido uma vida de comunhão, de relacionamento com Cristo. Precisa ser um homem de Deus, um homem que seja um mártir, uma testemunha de Cristo, alguém de consciência limpa. Amém, irmãos? Terceira coisa, o negócio vai ficando pesado. Cheia do Espírito Santo para testemunhar do Evangelho. Veja aí o finalzinho do versículo. Deixa eu ver aqui. Finalzinho do versículo, a parte B do versículo 3, assim, cheios do Espírito. Cheios do Espírito. A palavra nos chama para enchermos do Espírito Santo. Então tem que ser alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que tenha frutos do Espírito. Domínio, paz, amor, domínio próprio, longanimidade, fidelidade, mansidão. Tem que ser alguém cheio do Espírito, irmão. Porque essa pessoa, ela vai lidar com pessoas difíceis. Ela vai ter que estar na casa de irmãos que tem dificuldade. E ele vai ter que ter ali discernimento espiritual. A palavra cheia do Espírito é para o diácono, mas é para todos nós. Porque em Atos 1:8, assim, recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. E esse diácono, ele então tem que ser uma testemunha. Porque cheio do Espírito Santo, irmãos, seremos testemunhas onde formos. Atos 7:55, que é a continuação desse texto, vai falar sobre um grande diácono, o primeiro mártir da igreja, literalmente, Estevão. E o que diz de Estevão? Que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que está à sua direita. Um homem cheio do Espírito Santo, com ousadia, que foi chamado para testemunhar o Senhor diante do Sinédrio, e que diz: vocês que entregaram o Senhor Jesus para morrer na cruz, corajoso, cheio de intrepidez. Não pode ser um homem tímido, tem que ser um homem intrépido, corajoso, cheio do Espírito Santo. Essa é a chamada de Deus para o diácono e para nós também. Esse termo cheio vem da palavra pleros, que daí tem também pleroma, né? É um cheio, irmãos, daquele que transborda, tomado plenamente pelo Espírito, alguém que anda na presença do Espírito o tempo todo. Às vezes a gente acha, irmãos, que o presbítero ou o pastor é que tem que ser cheio do Espírito. É algo que é tão importante que ele sim tem que ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Deus chama isso para o diácono, Deus chama para ser assim para mim, para você, sem diferença nenhuma. A beleza é enchei-vos do Espírito. Precisamos todos os dias, irmãos, clamar ao Senhor, estar na presença do Senhor, porque não existe outra forma de ser cheio do Espírito Santo, a não ser na presença de Jesus, a não ser buscando na fonte. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo, irmão, se você passa o dia na televisão, você passa o dia no celular. Não tem como ser um diácono cheio do Espírito Santo. Você passa o dia com besteira, falando besteira, conversando besteira. Não, irmãos. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que estar na presença do Espírito Santo. Tem que estar em oração o tempo todo. Tem que ser alguém que ame a palavra de Deus, que devore a palavra de Deus. Não tem como ser cheio se não for dessa forma. Então, eu digo que o diácono, então, é aquele que ama a presença de Deus, que ama andar na presença do Senhor, que ama a palavra de Deus, que ama ser usado por Deus. Amém? Quarta coisa é aquele que usa sabedoria do alto para cuidar da igreja. Aquele que é cheio do Espírito e de sabedoria. É uma coisa atrelada com a outra. Porque, irmãos, precisamos ser sábios. Porque o diácono é aquela pessoa que vai numa conversa, ninguém chega normalmente para falar das suas dificuldades, dificilmente.
Muitas vezes nós somos crentes, estamos passando por dificuldades, nós temos vergonha muitas vezes, não queremos ser pesados para a igreja, nós ocultamos a nossa dificuldade e diz, não, Jesus vai providenciar. E Ele providencia, mas Ele usa os seus servos para isso também. E o diácono é aquela pessoa que tem que ter um olhar clínico, que eu chamo, né? É quando você conversa com alguém e de uma conversa você percebe que algo não está muito bem. Quando a pessoa chega, é aquela que você olha que ela geralmente chega com alegria, mas naquele dia chegou mais triste, chegou mais acabrunhada, ou que tem um domingo ou dois que não vem na igreja, sabe? Que de repente está mais para baixo. Você sabe que tem alguém doente na família dela, então é aquela pessoa que vai chegar junto. Meu irmão, está tudo bem? Como é que estão as coisas em casa? Eu posso ir na sua casa fazer uma visita? E aí você vai na casa do irmão e percebe como é que está mais ou menos, e ali na intimidade pergunta, irmão, como é que está a despensa? Como é que está a sua vida? Como é que está as coisas, irmão? Você está no trabalho? E aí ele vai descobrir então, com sabedoria, com jeitinho, que o Espírito Santo de Deus é quem dá, que há necessidade naquela casa. Então, um diácono ele tem que ter essa percepção, esse discernimento, essa sabedoria de usar as palavras, de saber chegar das pessoas. Essa sabedoria é fundamental, gente. O próprio Estevão, a Bíblia fala dessa sabedoria dele, lá em Atos 6:10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ele era alguém que tinha sabedoria do Espírito, e as pessoas não conseguiam resistir a ele. Lá em Tiago 3,17 vai dizer assim, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Veja que coisa! Não é uma sabedoria de alguém que conhece a palavra de Deus somente. Eu conheço a palavra de Deus, eu sei argumentar, eu sei, Eu sei dizer, mostrar para as pessoas o caminho que elas estão caminhando errado. Não é só saber a palavra de Deus, não é essa sabedoria ou ser esperto, ser alguém muito inteligente, porque toca muito bem, porque prega muito bem. Não é essa sabedoria. Aqui está dizendo como é que é a sabedoria do alto. Tem características muito interessantes. É pura, primeiramente a sabedoria pura. A palavra é agios, que vem de pureza, que vem também da palavra agnes, ou agnus, né? Jesus é o agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que é puro. Então é uma sabedoria pura, sem mancha, não tem malícia, é pacífica. Então é alguém que é um pacificador. É uma sabedoria que sabe pacificar a situação quando ela está difícil, está tensa. É alguém que entra como um pacificador. É gentil, é amável, é cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Não é alguém que vai dizer assim, como estava acontecendo, quem está recebendo o alimento são só as dos judeus. As dos gentios não, isso é parcialidade. Aquilo tem que ser imparcial e sem fingimento. É um interesse que você tem pelo outro de forma genuína. Cara, aquela pessoa, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, muitas vezes é difícil, é complicada, mas você com toda a paciência do mundo, sem fingimento, você realmente ama e quer ajudar de verdade. Entende? É algo sem malícia, sem maldade, é com interesse genuíno de fazer tudo para a glória de Deus. Então tem que ser alguém que tenha esse tipo de sabedoria. Quinta coisa, irmãos, para terminar, é que uma junta diaconal boa, organizada, que trabalha ajudando a igreja, ela tem papel fundamental no crescimento dessa igreja. O versículo 7 vai dizer: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus só podia crescer, irmão. Crescia por 3 motivos básicos. Porque dentre os próprios diáconos, alguns eram também evangelistas. Veja, diáconos que têm muitos dons,
Ele tinha um amor ao próximo, mas ele também era um evangelista. Temos o exemplo de Filipe e do próprio Estevão. Filipe, lá em Atos 8:4, diz assim, 8:4-6, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos em um ponto da parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Muitas vezes, irmãos, nós confundimos. Aí você vê um diácono que sabe pregar. Eita, ele não é para ser diácono, não, ele é para ser presbítero ou para ser pastor. Não necessariamente, irmãos. Não necessariamente. Às vezes tem irmãos que têm um dom diaconal e também pode ter um dom de evangelista, sem problema nenhum. Lá no... Segunda coisa. Então, a primeira coisa é que alguns diáconos já pregavam o evangelho também. Multidões atendiam ao evangelho por causa de Filipe e também de Estevão e outros. Segunda coisa, porque pelo fato de eles tomarem conta dos cuidados sociais da igreja, muitos vinham a crer no evangelho prático, que possuía uma fé operosa e um amor abnegado. As pessoas conseguiam olhar para a igreja e ver uma igreja que tinha discurso e prática. Uma igreja que falava do amor ao próximo e uma igreja que abençoava de forma prática com o feijão com arroz de porta em porta. E as pessoas olhavam assim: esse povo é diferente. Esse povo não é um povo de uma religião morta, de um discurso vazio, mas um discurso aliado com verdadeira prática. Lá em 1 Tessalonicenses 1:2, nós lemos há pouco tempo atrás: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Tessalônica, irmãos, era uma igreja diaconal. Todos eles tinham uma fé abnegada, uma fé operosa. E a terceira coisa, porque a igreja crescia, é porque os apóstolos agora, eles podiam dedicar-se ao ministério da oração e da palavra. Os apóstolos agora tendo tempo, irmãos, para orar, para se preparar, agora tendo diáconos para fazer o serviço de levar a cesta básica de porta em porta, que eram os apóstolos antes. Agora eles têm tempo de orar, de buscar a Deus. Muitas vezes nós estamos saindo, irmãos, para evangelizar aos sábados. E a gente dividiu duas equipes, não foi? Tem uma equipe, eu estou numa equipe, umas 6, umas 7, e tem outra equipe, a gente reveza semana após semana. Mas muitas vezes, mesmo na minha semana de ir, eu não consigo ir, porque eu preciso de tempo para fazer estudos, para orar, para estar com a minha família, para fazer sermão. Então nem todo sábado, que é o meu dia de vir, eu consigo. Mas eu sei que mesmo sem vir, eu tenho diáconos, pessoas que estão dispostas a servir, que irão independentemente do pastor, porque o chamado da missão não independe do pastorismo ou não. O chamado é seu, e você vai porque você ama Cristo, porque você quer servir, você quer ser também um diácono, um servidor. Então, irmãos, quando nós, pastores, temos esse tempo, temos essa tranquilidade de saber que a gente não precisa estar em todos os ministérios. Quando eu sei, irmãos, que eu não preciso estar na segunda-feira, porque eu tenho aqui um diácono e um presbítero diácono. Eu digo que Pedro tem dupla vocação aí, esse homem tem muitos dons, né? É um presbítero, eu vou chamar diácono presbítero, porque ele é ordenado diácono, ele é ordenado presbítero. Eu tenho um diácono como o Carlinhos, que faz a obra do Senhor, que prega a palavra, que vai na casa do povo, que ajuda o povo. Quando eu sei, irmãos, que mesmo sem estar com todas as reuniões da SAF, mas eu sei que tem uma SAF operosa, que se precisar fazer uma visita, não precisa do pastor para estar junto, se precisar fazer um trabalho, não precisa do pastor para estar junto.
uma SAF diaconal que ama servir e ajudar, que se cota, faz uma cotinha para ajudar alguém, para ir na casa de um, fazer o serviço. Eu sei disso. E quando a igreja é assim, louvado seja Deus. Quando o pessoal me pergunta como é que está a igreja Presbiteriana de Bairro dos Estados, irmão, eu nunca vi uma igreja tão fácil de ser pastor. Porque é uma igreja que serve a Deus. Uma igreja que está em paz. Uma igreja que olha uns para os outros e se vê como família realmente. E assim, os problemas pontuais que nós tivemos aqui que eu tive aqui nesses 3 anos, irmãos, olha, glória a Deus, viu? Eu não podia ter uma igreja melhor que vocês não, sinceramente. Louvado seja Deus pela igreja de Bairro dos Estados, que serve ao Senhor com alegria, com amor, e que Deus tem acrescentado dia após dia, porque a igreja está em paz. E a minha resposta é, irmão, olha, a igreja está em paz. E a igreja está em paz. O Senhor abençoa, e Deus tem abençoado a nossa igreja, de muitas e muitas maneiras. Mas eu quero também continuar incentivando você, para que você cada dia mais seja um diácono na casa do Pai, uma diaconisa na casa do Pai, alguém que, mesmo sem o título, sabe? Porque tem lá o reverendo Jesse, né? Até lá na Madalena, ele ordenou, acho que foram 5 mulheres, quase foi 5 diaconisas, e são diaconisas até hoje, viu? Né? Mas aí eu até perguntei, né, para a Zoré se ela tem sido ordenada também na época, ela disse que não foi não, né? Mas irmãos, são mulheres que servem, são diaconisas, não precisam de título para servir. Que eu e você não precisamos de títulos para servir. O diácono que vocês selecionaram para ser hoje candidato é alguém que não precisa desse título de ser um oficial da igreja para servir, porque ele nunca precisou disso e sempre serviu, e às vezes tem que puxar até o freio dele para ele poder se acalmar. Alguém que ama servir ao Senhor. Somos chamados para isso, irmão. E que você diz assim, mas pastor, eu não consigo estar na igreja o tempo todo. Amém, irmão, então ore pela igreja. O maior serviço que você pode fazer é dobrar o seu joelho pela igreja, pelo seu pastor, pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, pelos diáconos, né? E poder também contribuir, nem que seja com a sua oração, que esse já é o ministério fundamental, é aquele que sustenta a casa do Pai. Amém, irmãos? Que nós possamos firmar cada dia mais para servir a Deus. Se você tem servido ao Senhor aqui, mas pensa, o que é que eu posso fazer mais por ti, Senhor? Sabe por quê, irmão? Porque os dias estão se findando. Está acabando. A volta do ponteiro, eu acho que é a última na história da humanidade. O tempo de servir a Deus está acabando. Na glória você não vai mais ter o direito, você não vai precisar mais evangelizar para servir, porque estaremos. Mas servir a Deus mesmo é aqui. Pessoas carentes, necessidades, temos aqui. Pregar o Evangelho e falar que Jesus salva e tem perdão e graça para a vida das pessoas é aqui. Então eu quero que você pare e pense. Eu quero que você acelere a sua vida nesse aspecto. Que você possa gastar, irmãos, cada minuto que Deus te der ainda nesse mundo, até a volta dele, para servir ao Senhor na casa do Pai. Amém. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar bem nesse instante, clamando graça e misericórdia da sua parte, que Ele desperte muitos corações aqui, para servir ainda mais ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo imperfeitos, mesmo não conseguindo ser irrepreensíveis como a palavra nos chama, mas em Ti, Senhor, nós somos irrepreensíveis. Quando estamos ligados a Ti, Senhor, quando estamos ligados a Ti, Jesus, a Tua santidade é a nossa santidade, a Tua vida é a nossa vida, a Tua vitória é a nossa vitória, a Tua justiça, Senhor, é a nossa justiça. E nós podemos sim, Pai, Te agradecer pelo chamado, porque é uma honra, Senhor Deus, servir e ministrar as mesas diante de Ti como verdadeiros diáconos do Senhor. Pai, que a nossa igreja, cada dia mais, possa ser uma igreja que ama, Senhor, que ama estar diante do Senhor, que ama ajudar o próximo, ajudar o necessitado, ajudar os irmãos. Pai, que nós possamos ser exemplo nessa cidade, nesse país, Pai, como uma igreja que ama ao Senhor e ama servir ao Senhor.
Desperta, Pai, votação. Desperta, Senhor, corações aqui para servir mais e melhor todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja